Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, doença que atinge 14 milhões de brasileiros. Só que o mais impressionante é que metade das pessoas que têm a doença não faz a menor ideia de que seja diabética. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Paula Araújo. Paula, boa tarde para você. Paula, você preparou uma reportagem especial para a gente sobre esse assunto tão importante, né? Pois é, preparei sim uma reportagem especial que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas antes, Cris, eu quero falar um pouquinho mais sobre esses números que são impressionantes, porque eu tenho outros aqui, viu, que chamam muita atenção. Olha só, segundo o Ministério da Saúde, todos os dias são diagnosticados 500 novos casos de diabetes aqui no Brasil. E a gente separou outros números sobre o mundo. A gente tem, inclusive, algumas telas que falam sobre isso. Olha só, são 415 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Isso representa 1 em cada 11 adultos. E 1 em cada 2 desses adultos diabéticos não foi diagnosticado. E sabe quanto o diabetes custa no mundo? Em 2017, olha os gastos, 12% de todas as despesas com saúde no mundo são gastas com diabetes. Isso representa 673 bilhões de dólares. Em 2040, a estimativa é que serão 642 milhões de pessoas com diabetes, com um custo superior a 800 bilhões de dólares. Voltando aqui para o Brasil, os números são 14 milhões e 300 mil pessoas com a doença, metade não sabe que tem um problema, isso representa 9,4% da população e 130.700 pessoas morrem todos os anos em decorrência da diabetes. Agora, claro, não precisa ser assim, é só prestar muita atenção a todos os sintomas, fazer os exames regularmente e, claro, buscar o diagnóstico para fazer o tratamento, dá para ter uma vida normal. E agora sim, Cris, voltando à reportagem que eu fiz, eu conversei com a Maria Clara, ela tem 11 anos, tem diabetes tipo 1, descobriu quando tinha 6 anos e ela é um exemplo de superação. A família, quando ficou sabendo, ficou muito assustada, mas ela levou tudo numa boa, inclusive começou a conversar com as pessoas sobre isso nas redes sociais e olha, os vídeos dela estão bombando na internet, vamos ver. Oi gente, meu nome é Maria Clara, eu tenho 11 anos e eu tenho diabetes há 5 anos. Eu resolvi começar a fazer esses vídeos porque eu vi que muitas pessoas precisavam de ajuda e eram inseguras perante o diabetes. Eu espero que quem esteja assistindo aprenda com isso e também consiga levar o diabetes de uma forma mais normal e natural para a vida da pessoa. A Maria Clara começou a fazer esses vídeos há 1 ano e meio. Ela pensa no tema, grava com o celular e edita. E já foram vários. Olha esse, com dicas do que comer no verão. Agora a gente vai pegar a nossa colher e vai pôr no açaí. Espalha. E se você gosta de coco, você vai amar isso. Vamos provar. E esse aqui, com as 6 perguntas que não devemos fazer para o diabético. Você pode doce? Eu sei que essas perguntas não é culpa da pessoa, entendeu? Só que dá uma leve raiva. Uma leve raiva. Isso dói? Se você acha que dói, guarda pra você. A Clarinha tinha 6 anos quando descobriu a diabetes tipo 1. Ela encarou tudo numa boa. Agora os pais sofreram bastante, né? Vou conversar agora com eles. Conta a versão de vocês dessa história, foi difícil, né? Eu descobri que a Clarinha tinha diabetes porque ela mudou o comportamento dela. Então, eu fui buscar lá na escola e ela quietinha, num canto, com um rosto cansado. Falei, nossa, essa não é minha filha. No começo você não acredita, você fala, não é possível, né? Mas aí depois você vê que é mesmo e que você precisa lidar da melhor forma possível e que é importante estar no controle, porque estando no controle você consegue ter uma vida completamente normal. O que a gente vê é que quando não se envolve é quando não dá certo. Aí você não tem um bom tratamento, uma boa terapia. Então, todo mundo fica junto com diabetes. A casa tem que ficar. A Marta é nutricionista e com essa mudança toda na rotina da família, ela montou um blog e um canal para falar sobre o assunto na internet. E é onde a filha faz o maior sucesso. Hoje a Maria Clara usa essa bomba de insulina que mantém o controle glicêmico do corpo dela ao longo do dia. A minha bomba, ela dá insulina quando eu preciso e quando eu coloco carboidrato ou a glicemia.
E o meu sensor faz com que apareça a minha glicemia aqui. E também mostra a tendência da minha glicemia, se está descendo ou subindo. E aprendeu que planejando direitinho dá para ter uma vida do jeitinho que ela merece, cheia de alegria, inclusive com chocolate. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E por último, aquele abraço. Uma graça, Maria Clara, viu? Um grande exemplo mesmo. O mais legal é que ela se ajuda ajudando os outros também. Bom, vamos continuar falando sobre diabetes. Eu estou ao lado agora da endocrinologista, a doutora Juliana Bica. Doutora, vou começar perguntando, claro, já do caso da Maria Clara, que a gente viu que ela gosta de um chocolate. Não tem problema quem tem diabetes de vez em quando comer um docinho? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? É verdade. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Cris. Então, pode, desde que exista uma regra, desde que seja feito um combinado entre a criança e os pais. Que exista um limite, um dia para se fazer isso e sejam tomadas as medidas cabíveis para compensar o uso desse açúcar. Você vê que legal e que motivada que a Clarinha é? Os pais mesmos falam, a gente ficou diabético também em casa por causa dela. Pois é, muito bacana mesmo. Agora, a Cris tem algumas perguntas dos telespectadores, viu? Que nós pedimos para os telespectadores perguntarem, tirarem as dúvidas. É isso, Cris? Exatamente, Paula. Doutora Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente recebeu muitas e muitas perguntas. Então, vamos começar aqui. Primeira pergunta da Berenice, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela diz que gostaria de saber se o diabetes tipo 2 deixa as pessoas muito cansadas, porque diz ela que há dias ela não faz nada e mesmo assim fica muito cansada. Deixa assim, especialmente se o diabetes não está bem compensado. Uma pessoa com diabetes descompensada, ela pode apresentar câimbras, dores musculares, excesso de diurese, então faz bastante xixi e nisso pode perder alguns eletrólitos ou algumas vitaminas. Então isso pode causar sim uma sensação de fadiga. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta agora do Sandro Rodrigues, ele tem 46 anos, mora em Bauru. Ele perguntou o seguinte, falou, 140 de glicose, é preocupante a reversão? Então, é reversível sim, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Se foi um exame colhido em jejum, ele já pode ser diagnosticado como diabetes. É recomendado que seja repetida essa glicemia para que tenha um exame confirmatório. Mas ele deve sim procurar auxílio médico, repetir o exame e tomar as medidas cabíveis. Juliana, agora uma pergunta da Terezinha Santoro Garcia, do Rio de Janeiro. Ela gostaria de saber se tem alguma vacina para evitar o diabetes, porque ela diz que já ouviu falar no assunto, mas não tem muita informação. Existe vacina para isso? Existe sim, Terezinha, existem algumas vacinas que já estão sendo testadas pelo mundo. Uma, inclusive, usa uma fração da BCG, do Bacillus pertussis, que é a vacina que a gente usa comumente para tuberculose, mas elas ainda estão em fase de teste, tá? Isso ainda não chegou para a população geral, mas é uma perspectiva bastante interessante. Doutora, e a Sueli Santos, de Santo André, ela quer saber se ginástica e regime não são salutar para pacientes com diabetes 1. Ginástica e regime é salutar para qualquer pessoa, para qualquer doença. Precisa praticar sim. Tinha certeza que a doutora Juliana ia responder isso. Vamos lá, o Wagner Pacheco, de Hortolândia, aqui em São Paulo, pergunta quais são os carboidratos saudáveis e os que devem ser evitados. A gente deve evitar, num paciente diabético, qualquer carboidrato simples, que resumo da obra são os doces. A gente deve dar preferência pelos carboidratos complexos, que são aqueles ligados às fibras, ou, por exemplo, de tubérculos, como batata, batata doce, abóbora, inhame. Aí, esses podem ser bem interessantes. Agora, doutora, a Isabel Gonzaga, que é de Resende, no Rio de Janeiro. Para tratamento de diabetes, se utilizam altas doses de vitamina D acima de 10 mil unidades por dia? É isso? Então, essa pergunta é bastante interessante. Existem alguns grupos de pesquisa no mundo, especialmente aqui no Brasil, que tratam doenças, principalmente doenças autoimunes, com altas doses de vitamina D, que parece que tem um efeito imunomodulador. Então, existe sim esse tratamento, mas não é um tratamento recomendado pelas sociedades de diabetes, então ainda está no âmbito experimental. A gente tem muitas e muitas perguntas aqui. Vamos aqui para a próxima pergunta. Maria Terezinha, ela pergunta se pessoas acima de 80 anos correm o risco de ter diabetes.
correm risco sim, são uma população onde a gente frequentemente vê alteração de glicemia, então são pessoas, inclusive, que são consideradas pessoas de risco para diabetes. Então precisa fazer os exames, precisa monitorar sim. Doutora Suzana, de Brasília, pergunta o seguinte: o que você considera pré-diabetes? É preciso tomar remédio ou só se for diagnosticado diabetes mesmo? O diabetes, o pré-diabetes, ele é diagnosticado com glicemia que fica entre 110 e abaixo de 126 miligramas por decilitro. Pode, em alguns casos, ser tratado inclusive com remédio, com o intuito de prevenir a evolução desse diabetes, desse pré-diabetes para uma forma mais grave de diabetes. Existem algumas medicações já testadas e aprovadas para isso e podem ser, sim, bastante interessantes. Claro que dentro de um contexto de estar tentando sempre uma dieta bem elaborada, atividade física e mantendo um peso dentro do peso ideal. Doutora, muito obrigada por tirar todas as dúvidas, sensacional. E eu sei que a gente tem aqui muitas outras perguntas, a gente teria que ficar aqui o jornal inteiro fazendo, não é isso, Cris? Exatamente, Paula, se pudesse a gente ficaria aqui o jornal inteiro, mas vou pedir para a Juliana, se ela não se importar, Paula, você manda as perguntas para ela, ela responde, a gente manda para os nossos telespectadores, pode ser? Com certeza, né? Com certeza, combinado. Eu respondo todas que forem mandadas com o maior prazer.